Olá, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso quarto dia da Semana de Formação Pedagógica e hoje nós vamos tratar sobre o assunto trabalhabilidade e empregabilidade. Trouxemos como convidada a nossa professora da casa, a professora Mônica Campos, que também participou de uma live conosco na semana passada. Ela faz parte do grupo das Conectadas. E agora eu vou convidar a professora Luísa Portes, nossa coordenadora, para poder apresentar um pouquinho a nossa professora. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Obrigada mais uma vez, né? Estarmos juntas aqui compartilhando. Boa noite, professora Mônica. Muito feliz em vê-la por aqui, né? Companheira de trabalho aí na Fundação Souza Marques. Me cabe, nesse momento, falar um pouquinho do currículo da professora, né? Que tem uma larga experiência no processo educacional. Ela é mestre em Humanidades, Cultura e Artes. Ela é especialista em Gestão de Recursos Humanos, Educação Corporativa. Atuou por quase 30 anos em ambiente corporativo, inclusive ocupando cargos de liderança. Mas há 10 anos, a professora vem atuando também na área de educação e é especialista em planejamento, implementação e gestão de EAD. Administradora e é formada, né, em administração e graduada também em pedagogia. Então vem aí fazendo essa articulação, né, de uma maneira assim incrível, mundo corporativo e nosso mundo da educação. Então nós vamos ter o privilégio de ouvir um pouco dessa sua história e a gente vai conversando ao longo aí do nosso encontro, não é, Luciana? Isso mesmo. E dando início a essa temática tão atual, para começar a instigar nosso bate-papo, eu peço que a professora inicie com a seguinte pergunta: como a senhora tem percebido o mercado de trabalho durante a crise do Covid-19? Professora Mônica, é com você. Boa noite, gente. Alegria estar com vocês duas, viu? Orgulho de trabalhar com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de contribuir com a casa que me acolheu. É muito bom estar aqui com vocês. Falar um pouquinho dessa realidade que o Covid trouxe é a gente pensar um pouquinho na história do mundo, né? Porque a gente já teve outros ciclos de pandemia, a gente já viveu outras mudanças. O que acontece hoje é que a mudança acontece mais rápido, né? De forma mais acelerada. Então, quando a Covid chegou, efetivamente, declaradamente em março, que é uma especulação que antes já existia e que estavam se escondendo, o mercado reagiu porque as pessoas tiveram que parar de trabalhar, tiveram que ir para casa, então as empresas tiveram que se adequar em tempo recorde, como é que faz agora. Então, a grande maioria não acreditava no home office, por exemplo, e tiveram que se virar e colocar essas pessoas para trabalhar em casa. Eu tenho experiência dentro de casa que a pessoa teve que tirar férias 2 meses seguidos, porque a empresa não sabia o que fazer, e a legislação permitiu tirar férias, até pensar o que fazer com essa pessoa, com a equipe, né? E no 3º mês eles passaram efetivamente a trabalhar em casa. Só que o mercado já está começando a se arrumar. Já tem empresas que já enxergaram um grande potencial econômico, né, financeiro, de trabalhar home office. Então, as vagas estão começando a aparecer e isso demanda dos profissionais algumas competências. Então, o mercado está se ajustando. Ciclos, mudanças, elas acontecem de tempos em tempos. A questão é que dessa vez agora foi mais acelerado, a gente não esperava, talvez os pesquisadores da área tivessem atentos a um ciclo pandêmico, mas nós, simples mortais, não estávamos, digamos assim, né? Eu, pessoalmente, não pensava numa pandemia, não pensava em viver uma situação de pandemia. Mas a verdade é que o mercado está flutuando para se adequar, a gente vê modelos de negócio se alterando, né? Formas de contratar online, entrevistas dinâmicas online, e a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer dessa noite. Bem, Mônica, eu acho que é isso que nos traz nessa noite e nos
nos faz ficar mobilizados para entender um pouco mais, cada um de nós vivendo de um ângulo, né, esse processo de estar atuando nessa dimensão online. Mas eu queria perguntar para você, em função nessa questão, para esse novo momento, esse novo tempo, né, de busca de um espaço, já que as vagas estão surgindo, eu queria saber de você se o currículo, né, continua sendo, ainda é, o melhor instrumento para o profissional se colocar, ele se divulgar, se esse currículo ainda é o melhor caminho. E como é que esse currículo deve ser estruturado, né? Uma coisa também que me preocupa, porque isso vai sendo também alterado. Sim, o currículo ainda é a melhor ferramenta, tá? Eu só queria antes perguntar se vocês estão vendo a minha apresentação. Sim. Tá? Deixa eu ver aqui, porque ele está dando um... Eu abri ela aqui também, e ele está dando um probleminha aqui para mim. Lu, eu queria fazer uma inversão. Eu queria parar de compartilhar, para você compartilhar para mim, que eu não estou vendo o meu PowerPoint. E se eu abrir a minha cópia aqui, eu tenho medo de dar problema. Eu não estou conseguindo. Eu vou parar de compartilhar. Você compartilha para mim, por favor. Ok, agora sim, ficou melhor. Bom, então, o que acontece? A pergunta da professora com relação ao currículo. Sim, o currículo ainda é a melhor ferramenta, tá? E a gente vai ver lá na frente que a gente tem que ter alguns cuidados com relação ao currículo, porque, como ele continua sendo o melhor instrumento, a gente tem que saber como elaborar esse currículo, o que é importante ter e o que não deve ter de forma alguma no currículo. Mas ele continua, assim, sendo a melhor opção, tá? Eu vou seguir aqui com o PowerPoint. Lu, você passa para mim, por favor? E a gente vai falar de trabalhabilidade e empregabilidade. Mas qual é o melhor caminho? Qual é a melhor opção? É a empregabilidade ou a trabalhabilidade? Então, a gente vai entender a diferença entre os dois para a gente pensar no nosso caminho. O que é melhor para mim, o que eu quero para mim, tá? Então, quando a gente pensa em empregabilidade, é você estar atento, Lu, dá uma passada aí, a sua postura de empregado, de ter um currículo que lhe mantenha atrativo para o mercado de trabalho, que lhe mantenha em objeto de desejo dos recrutadores, digamos assim. Então, a empregabilidade é você ter um objetivo profissional para trabalhar numa empresa. Então, você vai ter que cuidar da sua carreira, porque você quer ter um nível bom de empregabilidade. Você não quer ter, não tem alta estima e baixa autoestima, então, um alto nível de empregabilidade. Então, você vai cuidar da sua carreira, com muito carinho. A gente vai ver aqui algumas coisas que a gente pode fazer pensando no sentido de cuidar da carreira, para que as empresas tenham interesse em manter ou trazer você para o quadro de trabalhadores dela, ok? Então, empregabilidade é nesse sentido. Pode segui-lo. A trabalhabilidade. O que a trabalhabilidade quer dizer? A gente vai pensar na minha condição de profissional, de poder trabalhar, descobrir dentro das minhas habilidades, das minhas competências, do que eu gosto, tenho talento de fazer, e pode gerar trabalho e remuneração, dentro ou fora do ambiente corporativo. Eu posso empreender, eu posso fazer uma série de coisas. Por exemplo, vou citar o meu caso. Até 2018, eu trabalhava CLT, até janeiro de 2018. No dia 1º de fevereiro de 2018, eu soube que eu estava sendo desligada do quadro de funcionários. Tinha um mês de aviso prévio. E aí, o que a maioria de nós pensa? Vou dar entrada no seguro-desemprego até conseguir uma outra oportunidade. Isso é quem está com foco na empregabilidade. Quem está com foco na trabalhabilidade vai pensar, o que eu posso fazer agora? Que trabalho eu posso desenvolver para me dar uma receita e eu continuar trabalhando e continuar tendo o meu ganho.
Então, o que eu fiz? Eu criei uma empresa, fiz um CNPJ e fiquei à disposição. Por que eu fiz isso? Porque eu observei que no mercado que eu atuo, tem essa tendência de contratar por CNPJ. Então, eu foquei na trabalhabilidade. E estou nesse modelo até hoje. Então, eu tenho... vou usar a expressão aqui, meio engraçado, mas eu tenho a Souza Marques como meu cliente, porque eu sou CNPJ, e tenho outros clientes. Eu vou dar um outro exemplo de trabalhabilidade. Eu tenho uma amiga que também é da área de educação. O que ela percebeu? E aí vem uma outra característica da trabalhabilidade. Ela manteve contato com algumas instituições de ensino, ela montou planejamentos de pós-graduação e ofereceu às instituições de ensino. E uma instituição aceitou 3 cursos que ela montou. E ela formou a equipe dela, ou seja, a trabalhabilidade dela, ela não é CLT, ela é CNPJ, mas ela gerou trabalho para outras pessoas, porque ela convidou pessoas para trabalhar com ela nesse mesmo modelo de trabalhabilidade. Ou seja, você tem várias frentes de atuação que lhe remuneram. Então, a trabalhabilidade é o que o mundo atual está pedindo. Né? A gente não deve se prender a CLT, óbvio, né? Se a gente pensar como indivíduo, eu não vou ignorar as vantagens de você ser CLT. Você tem 13º, você tem férias, você tem FGTS, você tem todos esses benefícios que na trabalhabilidade, você no CNPJ, você não tem. Você tem outros compromissos, outras responsabilidades, porque você tem que administrar a sua empresa. Só que o mercado, ele é vivo, ele muda. Então, a gente tem que estar atento. Se eu optar pela empregabilidade, eu vou poder navegar na trabalhabilidade? Sim, ou vice-versa. Vai depender dos meus objetivos de vida, de carreira, e o que o mercado demandar. De repente, surge para mim uma oportunidade de CLT que, poxa, diga, olha, vale a pena, eu vou optar. Isso aí depende dos objetivos de vida de cada um. Consegui explicar legal? Se tiver perguntas, fiquem à vontade, tá? Pronto. Essa outra tela de trabalhabilidade, está vendo aqui, ó, gerar renda. Esse gerar renda é gerar renda para outras pessoas, para si e para outras pessoas. Gera trabalho e renda para si e para outras pessoas. A trabalhabilidade ajuda muito nisso. Ok? Pode passar, Lu. Bom, para os 2 caminhos, nós temos que pensar na nossa gestão de carreira, né? Eu não vou conseguir a oportunidade de trabalho se eu não tiver uma carreira que atenda aquele objetivo, uma formação que atenda aquela oportunidade de trabalho. Por exemplo, quando a Luciana me ligou, lá em 2019, quando a gente não se conhecia, ela me entrevistou por telefone. Conversamos, ela manda seu currículo, eu mandei o currículo, passou um determinado tempo, ela me ligou, a gente conversou de novo, e aí eu quero contar um episódio que marcou muito a minha ida para Souza Marques, que é importante, gente. Quando a gente quer, não tem obstáculo, tá? Óbvio, guardando as devidas proporções, tem casos que não dá realmente. Mas eu estava de pé quebrado, lembra disso, Lu? E aí eu disse, e agora? O que eu faço? Eu estou desesperada para conseguir alguma coisa para fazer, ela me liga, eu estou de pé quebrado. Isso era uma quinta-feira, e ela precisava que a pessoa estivesse aí na Souza Marques, no sábado, para aula inaugural. Aí eu fui sincera, sinceridade, gente, olha, é a alma de qualquer negócio bem-sucedido, tá? E disse, olha, eu estou passando por esse processo. Por mim, tudo bem, não tenho objeção nenhuma. Se vocês aceitarem, eu vou. E tem fotos minhas com o grupo de um botão lá, sabe? Porque e subi lá, fui, ainda não tinha elevador, né, Lu, naquele ano, ainda não tinha elevador, fui lá devagarzinho, meu marido... rampa subindo. Subi todas as rampas, fui com meu marido devagarzinho. Gente,
Aí ainda usei isso para mostrar para os alunos, lá quando eu tive a oportunidade de falar, que é isso aí, sabe? Às vezes a gente fica querendo que caia do céu, mas a gente fez a nossa parte. O que eu estou fazendo por mim, pela minha carreira? Então, eu cito muito a minha história de vida como exemplo. E esse é um exemplo que eu não podia deixar de contar, porque foi o mais marcante dos últimos anos da minha vida. Já estou há 2 anos aqui com essas profissionais maravilhosas. Estou sentindo falta da Débora aqui, né? Professor Hugo, e a gente aprende junto, trabalha junto e compartilha junto. Então, quando a gente quer, a gente pode. Lu, pode passar. E aí, gente, agora eu vou citar, não vai dar para falar, explicar como funciona, mas eu vou citar algumas ferramentas que a gente pode usar para pensar a nossa carreira. Então, você pode fazer o Canvas profissional. E você vai analisar cada campinho desse, cada aspecto desse, cada item desse, e pensar na minha carreira, tá? Ou seja, quais são as atividades profissionais que eu posso exercer, que eu estou habilitada a exercer? Qual é o cargo que eu almejo? O que eu preciso, que trilha eu preciso seguir para ter as competências que aquela vaga demanda? Então, eu posso fazer um Canvas profissional. Pode passar, Lu. Esse aqui, eu trabalhei com a minha turma de empreendedorismo ano passado. Com eles, eu trabalhei pensando em um negócio, né? Turma de empreendedorismo, um negócio. Mas a gente pode pensar no Efeito Eixo como instrumento para eu pensar a questão da trabalhabilidade, eu identificar o meu talento, o que eu gosto de fazer, que às vezes a gente fica preso à questão de trabalhar numa empresa CLT, mas eu não tenho uma outra competência, um outro talento que eu possa trabalhar fora e fazer a minha trilha da trabalhabilidade. Então, eu trabalhei o Efeito Eixo, que é uma estratégia de pensar de forma micro, né? Uma situação de empreender. Então, você responde algumas perguntas. Quem sou eu? O que eu sei? Quem eu conheço? Porque você pode buscar aliados para fazer, como eu citei o exemplo da minha colega. Ela criou os 3 planos de pós-graduação, buscou parceiros, desses parceiros ela encontrou outros parceiros, e aí, o que eu posso fazer? Ela trilhou esse caminho, e hoje ela está com 3 pós-graduações sendo divulgadas, e ela está ganhando o dinheirinho dela, entendeu? Porque ela já fez a parte toda de produção de conteúdo, né? Ela contratou, ela deu oportunidade para quem fez a produção de conteúdo e quiser ser o professor da disciplina. Então, quando a turma for oferecida àqueles que aceitaram, então a gente pode seguir essa trilha também usando o Effectuation. Pode passar, Lu. E aí, a gente, acho que pulou um. Segundo, será que eu tirei sem querer? Para trás, dá uma volta aí para trás. Eu acho que eu tirei. Segue em frente. Eu tinha posto análise SWOT também, acho que eu sem querer apaguei. Aí eu vou falar do trabalho híbrido. Né? A gente ouve falar de educação híbrida, mas trabalho híbrido também é um tema muito forte que veio, Lu, por conta dessa questão da Covid. A Covid trouxe esse tema muito forte, que é o quê? É você trabalhar momentos dentro da empresa e momentos em casa. Então, as empresas estão se organizando, porque, gente, não é toda posição de trabalho que pode aderir ao home office. Então, as empresas têm que fazer essa avaliação, identificar, ver se o profissional tem perfil para trabalhar home office, se ele tem estrutura, a empresa vai ter que ver o que ela tem que disponibilizar, tudo isso tem que estar previsto em contrato. Mas hoje, você já tem empresas onde o funcionário trabalha determinado dia da semana na empresa e determinado dia da semana em casa. Tudo isso deve ser acordado, deve ser uma decisão de ambas as partes, ou seja, a empresa não deve impor, o trabalhador ele não é obrigado, né? Isso a gente sabe que tem umas situações intrínsecas aí, mas na realidade isso tem que ser de comum acordo. Então,
O que isso nos chama a atenção? Que a gente tem que pensar nas nossas competências. Eu sei ficar diante de um computador, por exemplo, eu tenho postura diante do computador, como é que eu fico? Eu me organizo para estar trabalhando, eu arrumo o meu ambiente, eu penso no meu ambiente de trabalho. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para estar trabalhando no home office? A autogestão é fundamental, eu tenho que saber gerir o meu horário, saber impor para os meus familiares que aquele é o momento de trabalho, que aquele é meu espaço de trabalho. Não é fácil, gente. O que eu estou falando aqui, não estou dizendo que é fácil, mas é a realidade que está se impondo para a gente, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. O que eu posso fazer para me adequar ao trabalho híbrido, caso eu venha a ser convidada a trabalhar de forma híbrida. E aí, eu ia falar isso lá na frente, mas eu lembrei agora, eu vou falar. Eu estou lembrando da Patrícia Rodrigues, né, professora? A Patrícia Rodrigues, ela é uma empreendedora, a mulher de sucesso no que ela faz, e ela trabalha com orientações de postura para gravação de vídeos. Ela dá dicas ótimas, ela faz um trabalho muito bom. E ela fala do enquadramento. Tá vendo essa distância aqui entre a minha cabeça e o corte do vídeo? É o que a gente chama de teto. Então, a gente não pode estar assim, com a teto assim, por exemplo, assim. A gente tem que ter uma postura adequada, enquadrar para ficar bem. Cuidado com a iluminação, para que a pessoa perceba, gente, legal. Óbvio que as câmeras do notebook, como é a minha, eu não sei se está com uma nitidez muito boa. Mas quem tem condição de comprar uma câmerazinha, algo que está no meu hall de investimento, por exemplo, para melhorar a qualidade da imagem, né? E a gente vai lembrar dessas dicas lá na frente, quando eu falar de outra coisa. Vamos lá, Luciana. Estou chamando de Lu, só que aqui é Luciana, tenho que lembrar disso. Currículo, portfólio. Aí eu me lembro lá da pergunta que a professora Luísa fez, se o currículo ainda é importante. O currículo é essencial, ainda é o instrumento que os recrutadores usam oficialmente. Aí a gente vê hoje tem modelo de infográfico, tem vídeo currículo, portfólio. Gente, portfólio, ele é direcionado para carreiras específicas. Ou quando você é um acadêmico que tem trabalhos, não tem experiência profissional, mas você é um acadêmico e você tem o portfólio dos trabalhos, dos projetos que você desenvolveu na faculdade. Então, quando a gente falar um pouquinho sobre alguns detalhes do currículo, a gente vai reforçar isso. Então, você usa o seu portfólio para mostrar os projetos que você desenvolveu nesse período de tempo da sua carreira, porque cada pessoa tem uma jornada. Eu tenho 55 anos de idade, então eu já tenho uma jornada bem grande. Então, o currículo, o que você tem que pensar no seu currículo? O que é importante? Foto, nunca, a menos que seja solicitado. Nada de foto. CPF, RG, nada disso. Nome completo, endereço, e-mail, telefone celular, principalmente que telefone fixo hoje muita gente não usa, tá? Mas um número de celular que você tem acesso fácil, que você use de fato, um e-mail funcional. E aqui, gente, um e-mail, nada de Moniquinha, a bonitinha, nada de Monquinha, é Mônica. O meu e-mail é Mônica Campos, e-mail profissional. Vamos ter cuidado com a nossa imagem. A nossa imagem, a nossa reputação, ela é essencial. Então, você pode ter uma Moniquinha gatona, mas não use para currículo. Use para sua intimidade, para sua família, para os amigos mais chegados. Para currículo, para trabalho, faça o e-mail profissional. Tá? E-mail é de graça, a gente pode fazer. Então, objetivo no currículo. E aqui eu vou lançar mão de uma informação bem interessante que a gente fala lá com a turma de cargos e salários. Quando você vai se candidatar a uma vaga, normalmente você vê um anúncio da vaga, certo? E tem lá a descrição do que o cargo pede. Então, para você pensar seu objetivo, olha a descrição da vaga e trabalhe aquilo ali, dentro da verdade.
Não é porque está na descrição que você vai colocar no seu currículo. O recrutador percebe quando a gente está faltando com a veracidade nas informações. Só que você tem um instrumento valioso ali, porque está descrito. Você só não vai ter isso se for uma vaga que hoje é muito comum, divulgada em grupos de WhatsApp, que vem ali objetivamente. Então, você não sabe direito quais são as atribuições. Você deduz pelo título do cargo. Mas se você vai num site especializado em vagas, você vai ter lá a descrição. Então, objetivo sucinto, em tópicos, sabe? Se a vaga é para setor de compras, trabalhar no setor de compras, esse é seu objetivo. Se a vaga é para setor financeiro, o seu objetivo é trabalhar no setor financeiro, bem objetivo. E suas experiências, é outro tópico muito importante. Objetivos e tópicos são, assim, os dois campos de um currículo que chamam mais atenção dos recrutadores. E se esses dois tópicos não estiverem satisfatórios, seu currículo vai ser posto de lado, tá? Então, nada de fontes, por exemplo, tipo de letra. Quando a gente fala fontes, nem todo mundo sabe. Mas tipo de letra, nada daquelas letras bordadas, letras clássicas, limpas, de fácil leitura. Por exemplo, Verdana e Arial são as mais retinhas, as mais fáceis de ler. Nada de botar figurinha, cores diferentes, coloridinho. Aqui eu vou botar essa fonte, a grafia em vermelho ali. Não. O papel é branco, feito em Word. Você escreve ali em preto, com a cor da fonte preta. E outra coisa, para enviar, se não estiver explícito em Word, salva depois de feito, de digitado no Word, salva em PDF, porque isso garante a integridade do documento que você produziu. Você não corre o risco de ninguém alterar seu documento. Eu estou dizendo que os recrutadores vão alterar? Não. Mas a gente tem que ter cuidados. E não custa nada a gente ter cuidado com o nosso currículo. Então, gente, de currículo tem muita coisa para falar. Daria uma aula só de currículo, então vamos adiante. Entrevista. Entrevistas hoje, antes da Covid, já estava acontecendo, entrevistas via online. E hoje, então, isso aumentou mais ainda. Eu fui entrevistada no início deste ano por uma instituição de ensino lá de Maringá. E a pessoa fez comigo um processo seletivo pela internet. Então, eu fui entrevistada pela internet. E qual é o cuidado que você tem que ter? Você tem que procurar um ambiente, você fecha a porta, avisa as pessoas que você vai estar participando de uma entrevista, coloca uma roupinha composta, mulherada, nada de maquiagem exacerbada, chamando atenção, discrição na maquiagem, postura, rapaz, uma camisa pode ser de manga curta, não tem problema, mas uma camisa, nada de propaganda de time ou coisa parecida, e tem a postura, procure um fundo neutro na medida do possível, e cuidado com o que você fala, espera o entrevistador fazer as perguntas, e tenha cuidado. E aí, gente, tem algumas dicas muito legais com relação à entrevista, tá? O que acontece? Deixa eu pegar aqui minha cola, porque senão eu esqueço do que eu tenho que falar. São 3 aspectos relevantes, tá? Que são experiência, mercado e motivação. Experiência, o recrutador vai lhe perguntar para você falar de você. Ele não vai lhe perguntar qual é a sua experiência, se você colocou no currículo. Ele vai pedir para você falar de você. Então, você não vai falar da sua vida, contar a sua vida. Você vai falar de coisas objetivas, da sua experiência profissional, do que você realizou, do que você fez. Mas não precisa dizer como. Vou dar um exemplo bem clássico. Eu trabalhava numa empresa e eu fiz um trabalho lá que eu eliminei com todos os processos administrativos de mercadorias paradas no armazém. Eu trabalhava numa empresa de logística. E eu tinha uma infinidade de processos parados lá.
que as pessoas que gerenciavam o setor antes de mim não cuidaram. Quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi limpar isso. E eu zerei todos os processos. Acabou. Eu não preciso contar para o entrevistador como. Ou seja, eu mostrei proatividade, interesse, comprometimento com a empresa, com a minha responsabilidade. Se ele me perguntar como, aí eu vou contar. Entendeu? Então, na entrevista, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Porque se a gente ficar explicando demais, a gente acaba se perdendo. E o recrutador nota isso. Falando de mercado. Você tem que estudar a empresa para a qual você está indo se candidatar àquela vaga. Então, você vai entrar nas redes sociais, você vai procurar notícias publicadas, você vai procurar ver qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores dessa empresa, quais são os projetos que ela está realizando, o que ela está fazendo naquele momento. Por quê? Veio o terceiro aspecto. Se o recrutador te perguntar por que você quer trabalhar ali, não vai dizer que você sabe que ali você vai ter desenvolvimento de carreira, que você tem chance de crescer. Isso você pode ter em qualquer lugar, né? Você vai dizer o seguinte, que eu gostaria de trabalhar nessa empresa, porque, por exemplo, ela tem um projeto de sustentabilidade e eu gosto de empresas que estão preocupadas com o meio ambiente. Aí eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é do segmento de material esportivo e eu sou desportista, amador, não vivo disso, gosto, então tenho identidade com o que essa empresa faz. Então, você vai procurar saber da vida daquela empresa, o que ela faz. Então, você vai falar de uma motivação, de algo que tenha elo entre você e a empresa. Isso cria afinidade. O recrutador vai perceber que você não é mais um que quer apenas chegar lá e dizer que quer ascender na carreira. Todo mundo quer, isso todo mundo quer. Então, como se fala, isso é clichê, né? É algo que todo mundo faz, que todo mundo quer. Então, esses três aspectos são essenciais. A gente pode falar mais coisas, mas por enquanto é isso. Vai lá, Lu. Dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, ela hoje também já está acontecendo remotamente. Um dos exemplos nós temos aqui um grupo de pessoas que podem ser divididos em salas. Então, você vai para uma sala com alguns candidatos e alguém da empresa que vai supervisionar aquele grupo, que vai conduzir aquele grupo. Então, as pessoas vão receber missões diferentes, depois volta todo mundo para fechar a dinâmica. E aí tem algumas recomendações. Se for online, a gente já falou dos cuidados que tem que ter com o ambiente, com fundo, com luz, etc., com aparência. Mas se for outros cuidados que a gente tem que ter, seja ela presencial ou online, não queira aparecer, dizer que sabe tudo, que é o maior comunicador da Terra. Seja você mesmo. Pondere na hora de falar, seja cortês, educado, mas se posicione. Diga o que você pensa, porque a maioria das dinâmicas, se não todas, o objetivo delas não é você falar o certo ou o errado, é ver a sua postura ao lidar em grupo, como é que você se coloca, como é que você se posiciona. Se você fica calado, você já perdeu o ponto. Se você se exibe demais, a tendência é você também ficar sob observação. Então, ponderação, cortesia, educação, e se posicionar. Caso você seja o representante do grupo, né? Teve a dinâmica de grupo, e você foi eleito ou eleita para representar o grupo e apresentar o que vocês fizeram, fale em nome do grupo. Nunca diga eu, sempre nós. A gente tem que lembrar do coletivo, lembrar das outras pessoas que também participaram. Senão vai ficar parecendo que você é o dono da verdade, só você fez tudo sozinho. Ou que você é egoísta, só pensa em você. Você não respeita as outras pessoas que estão participando do processo. Então, esses cuidados são essenciais, ok? Pode passar, Lu. Bom, LinkedIn. Quem não tem, corre para fazer. Quem tem e não cuida, corre para cuidar. Quem tem e cuida, parabéns. LinkedIn, gente, hoje é um instrumento mais utilizado pelos recrutadores.
Ah, mas a gente conhece alguém que arrumou emprego no LinkedIn? Eu, Mônica, já consegui emprego pelo LinkedIn, tá? Só que existe, eu vou falar aqui muito da minha experiência pessoal com o LinkedIn também. Existe uma linha tênue entre você ficar escravo do LinkedIn, né, que se você começar a ficar prestando atenção naquelas postagens de engajamento no LinkedIn, você não vai fazer mais nada da vida. Então, você tem que ter cuidado, usar o LinkedIn na medida de que ele seja uma ferramenta útil para você, e não para que você se escravize. Tem o tal do SSI, que é para você ver o seu índice de engajamento no LinkedIn. Se você olhar para aquilo, você vai enlouquecer. Porque hoje você está em alta porque você fez postagem, você curtiu e comentou a postagem da professora Luísa, da professora Luciana, e outra postagem. Amanhã, porque você não fez nada, seu SSI cai. Então, para você estar com o SSI em alta, você tem que estar fazendo conexões novas quase todo dia, você tem que fazer convite para pessoas quase todo dia, você não conhece todo mundo ali. Você não tem esse número infinito de pessoas conhecidas para você sair adicionando todo mundo. E até para adicionar, vai aí uma dica, você tem que ter critério. Então, adicione professores, colegas de sala, colegas de trabalho, amigos que você faz ao longo da sua vida, você vai adicionando. E se tem profissionais que você admira, que você gosta, você começa a comentar, você segue primeiro, você não pede para adicionar, porque você não tem relação nenhuma com aquela pessoa. Então, você passa a seguir, que isso não implica em nada, você bota lá na opção seguir, no perfil da pessoa, você bota seguir. Então, eu começo a seguir a professora Luciana. Ela publica algo interessante, eu vou lá e comento. Mas eu não vou botar só legal, vou fazer um comentário que agregue algum valor à postagem que ela fez. E eu também tenho que gerar conteúdo para que as pessoas se interessem pelo meu perfil no LinkedIn e queiram me adicionar. Por exemplo, a professora Luciana e a professora Luísa sabem que eu faço parte de um grupo de mulheres que está aí nas redes sociais. Depois que eu entrei para esse grupo, gente, todo dia é convite no meu LinkedIn de pessoas que eu nunca vi na vida. Sabe? A gente adiciona porque adiciona, não vou embarrear ninguém. Eu só faço, sinceramente, vista grossa para perfis que eu tenho, perceba alguma coisa duvidosa. Por exemplo, nomes muito diferentes, nomes estrangeiros, que a gente não é inglês, não, idiomas lá que eu nunca vi na vida, que eu não conheço. Então, tem um perfil diferente, a pessoa não tem uma foto direito, eu não consigo identificar, eu olho para aquele perfil, não vejo nada, ou é para vender, tem muita gente que só quer vender. Agora, a gente está às vésperas de uma eleição, então começa a pipocar candidato querendo que você aceite. Você não é obrigado, tá? Começa por aí. Então, pode perguntar. Porque essa questão do LinkedIn, muita gente utiliza o LinkedIn como se fosse um currículo virtual, uma forma, e tem a conta premium. Você paga, né, uma conta, e você conhece, você sabe, é vantajoso ou não, sabe explicar como é que funciona? Eu já tive conta premium, ela tem algumas vantagens, mas, sinceramente, eu não acho que essa decisão a gente deva tomar logo quando a gente faz o LinkedIn. Vamos fazer o LinkedIn gratuito, vamos começar a usar e vamos perceber. O que o LinkedIn Premium lhe permite? Manter contato com pessoas que não são da sua rede, por exemplo. Então, a Luciana Lauria não é da minha rede, mas eu tenho interesse em falar com ela. Se o meu LinkedIn for gratuito, eu não consigo mandar mensagem e-mail, mensagem interna, a ferramenta de mensagem do LinkedIn. Mas se eu tiver o LinkedIn Premium, eu consigo. Mas eu preciso estar todo dia mandando mensagens para quem eu não conheço? Será? Então, é um investimento que você tem que ponderar se vale ou não para os seus interesses. Eu cancelei o meu perfil Premium. Eu não tenho. Outra coisa que o perfil Premium lhe permite, você, no gratuito, você tem um limite de pessoas que você consegue identificar que visitaram o seu perfil. No LinkedIn Premium, você consegue ver melhor. O LinkedIn Premium também lhe dá acesso mais fácil a vagas. Então, se você está desempregado,
você sabe usar o LinkedIn e você precisa dar visibilidade ao seu perfil, você pode até fazer o LinkedIn Premium, porque vai lhe dar acesso às vagas que são divulgadas ali, que são para perfis do LinkedIn Premium. Você vai ter acesso a recrutadores, você tem acesso a orientação de carreira, você tem acesso a microcursos que o LinkedIn libera. Então, a ideia é você pensar, eu preciso do LinkedIn Premium neste momento da minha carreira? Se você precisar, e valer o investimento, você faz. Se não, fica com gratuito. Eu estou com gratuito há bastante tempo. Eu fiz o pago, assim, eu tenho o pago, cancelo, depende do momento. Eu tive o pago quando eu fiquei desempregada, então eu queria ter o pago, porque eu queria, né, me movimentar ali dentro com mais liberdade. Então, eu fiz o LinkedIn Premium, fiz a minha parceria com a Souza Marques, parei de pagar o LinkedIn Premium, continuo usando o LinkedIn, mas não sou escrava do LinkedIn. Porque existem estudos, gente, de pessoas que conhecem o LinkedIn mais a fundo, dos algoritmos do LinkedIn, que dizem que tem melhor horário de publicação, você pode fazer publicações curtas, você pode publicar artigos. E aí que eu vou falar, se você quer realmente fazer com que seu LinkedIn desperte interesse, produza conteúdo, compartilhe o que você sabe ali. Você pode fazer pequenos, como se fala, né? Pequenas pílulas de conhecimento, com a postagem curtinha, você pode fazer um artigo. E aí, se você tiver interesse, for algo que seja legal para você, cria uma periodicidade para publicar um artigo. Então, toda primeira quinta-feira do mês, ou toda primeira segunda-feira do mês, eu vou botar um artigo lá. Mês, 15 dias, o que você achar, porque tem gente que tem facilidade para escrever, tem gente que não tem, tá? Então, faz um texto, revisa direitinho, pede alguém para ler, pede opinião, para não publicar e depois ficar feio que você descobriu que tem um erro de digitação ou alguma distração. É sempre bom revisar o conteúdo que você publica. E aí eu vou citar outros cuidados que você tem que ter com o LinkedIn. Foto. Você tem a foto do seu rosto, tem gente que bota foto na praia sem camisa, os homens, mulheres com roupa bem à vontade, em companhia de namorado, marido, não. Foto profissional. E aquela capa, aquela tipo o Facebook tem, aquela outra área que tem maior ali, que tem o seu rosto, e tem uma área maior que a gente chama de foto de capa. Eu, por exemplo, tenho aqui do meu escritório. Eu fiz uma foto panorâmica aqui e coloquei lá. Entendeu? Ou você escolhe no Google alguma imagem que esteja liberada, para não ter problema de autoria, né? Vai lá, procura no Google imagens que tenham a ver, mas tem que ter a ver com a sua carreira, com a sua profissão, com o que você faz, ou com o que você pretende fazer. Porque se você for estudante e não teve a sua primeira experiência, que eu ia falar, acabei esquecendo, é por isso que é bom olhar a cola, que a gente esquece do que ia falar, mas eu vou me lembrar agora, eu vou falar. Se você não tem experiência profissional, o que eu vou botar no meu LinkedIn? Experiência acadêmica. Eu tenho, deve ter, eu não sei se tem outros professores aqui, que podem ser professores deles, mas eu tive um aluno no período passado, na disciplina de empreendedorismo, esse ano ele está comigo em outra disciplina, e a parceira dele está comigo em empreendedorismo, se não me engano. A verdade é o seguinte, eles são alunos da faculdade, eles estão desenvolvendo um projeto com impressora 3D, vai ter um webinar deles, que eles me disseram, eu chamei eles para fazer na minha turma de professora, a gente vai fazer porque o projeto deles é tão legal que eles vão apresentar para a instituição, né? Então, eu disse, então me avisa que eu quero assistir vocês. Foi com eles que eu conversei, um dia depois da aula, a gente conversou mais de 2 horas. Então, é um projeto que você pode colocar, se você tem um TCC robusto, que agregou alguma coisa, que tem alguma proposta interessante, coloca lá. Se você tem experiência com monitoria, tem faculdade que tem monitoria, coloque lá. Gente, voluntariado, abre portas, vai ser voluntário em alguma coisa. Vê no segmento que você quer trabalhar e se candidata, sabe? Você consegue. E os recrutadores gostam disso, de pessoas que trabalham como voluntários.
O que mais? Deixa eu pensar aqui. Se a empresa tem empresa júnior, você pode colocar, enfim, o que você fizer dentro da faculdade, estágio, vai fazer estágio não remunerado. Você não precisa necessariamente fazer, lógico que o remunerado é melhor, se você conseguir, mesmo que seja pouquinho. Vai fazer, você ganha experiência, e isso você pode pôr no seu currículo do LinkedIn. Nunca colocar no LinkedIn em busca de oportunidades. Coloque o título da ocupação que você pretende ocupar, ou que você já ocupou e que você gostaria de se manter nela. Né? A gente vê muito perfil do LinkedIn, a procura de oportunidade. Não coloque isso. Na descrição lá, seja objetivo. Pense no cargo que você quer ocupar e coloque lá, exemplo do que eu falei lá no currículo, pensa de forma objetiva e coloca lá o que você quer. Entendeu? Então, para quem está começando, esses cuidados são essenciais. São muito importantes. O que mais? Pode passar. Não, pode deixar aí. Nem vi que você tinha passado. Eu mudei de tela aqui para ver se tinha mais alguma coisa para falar. Eu poderia indicar aqui um monte de livro. Mas eu trouxe esses 3 e vou explicar por quê. Eu coloquei esse aqui em primeiro lugar, Qualidade Começa em Mim, que o meu, até guardei, até pego para mostrar para vocês. O meu é uma edição bem antiga, quando eu fiz a minha formação em Programação Neurolinguística. Esse livro, ele mostra para você que o que você pode fazer por você começa com você. E ele tem dicas preciosíssimas, sabe? Tem orientações. Ele é da área de programação neurolinguística, ele vai te dar insights bem interessantes para você pensar sua vida, pensar sua carreira, sua postura diante da vida, diante da sua carreira. O MID7 é um livro também muito conhecido, mas é para chamar a atenção que a gente tem que mudar o nosso modelo mental. O nosso modelo mental tem que ser de crescimento. Pare e pensa comigo. Se lá em fevereiro de 2018, quando eu perdi o emprego, mas quase 5 anos, adorava. Não que eu goste mesmo, eu adoro aqui, tá? Mas estou querendo fazer um contexto. Adorava o que eu fazia, que é o mesmo que eu faço aqui hoje, é uma instituição de ensino. Tinha uma relação muito boa com os pares, enfim. Sabe quando você está bem, que você nunca imagina? Aí, de repente, você volta de férias e é demitida. Eu poderia ter dado entrada no seguro-desemprego e ficar me lamentando da vida. Sabe? Então, esse é MID7, baixo, parado. Faltou o nome agora, tem um nome certo desse MID7. Vamos trabalhar o MID7 do crescimento, que foi o que eu fiz. Eu peguei a documentação da rescisão, peguei minha FGTS, o que eu podia, o seguro-desemprego eu engavetei. Fui, fiz meu CNPJ e fui em busca, sabe? Não fiquei parada e fui estudar. Continuo estudando. Algumas pessoas sabem que esse ano eu terminei graduação e mestrado, fora as pós que estão em andamento. É um em cima do outro, eu não paro. Sabe, eu estou terminando a minha 3ª graduação, eu fiz gestão de recursos humanos, o tecnológico e fiz a pós. Há exagero? Não, cada uma tem um enfoque. A graduação tecnológica, ela é operacional, ela te passa conhecimentos do dia a dia do gestão de recursos humanos. E após é mais gestão, né? Tem um olhar mais de gestão. Esse 3º livro é de um rapaz, Marcelo Nóbrega. Eu não tenho certeza que eu parei de observar a vida dele, e outras coisas me tomaram a atenção. Mas ele era CEO do RH do Arcos Dourados, que é do McDonald's. E, há alguns anos atrás, eu comprei esse livro na Bienal, mas a Bienal... E aí, um dia eu vi anunciando a palestra dele, eu digo, eu vou me inscrever, e fui. E eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo, assim, ó, pertinho. E foi legal. E esse livro, por ele ser gestor de RH, tem larga experiência, ele dá dicas valiosas para quem está em começo de carreira, principalmente. É para vocês considerarem como verdadeiro, como 100% que está de orientação? Eu digo que não. Mas que você pense o que você pode trazer de valioso para a sua vida. Por exemplo,
Ele diz uma coisa que eu discordo. Ah, você está indicando ali, você discorda? Não discordo de tudo. Eu também não tenho que concordar com tudo. Ele tem uma postura do seguinte: se você tem um emprego hoje e você ganha, vou chutar, R$ 1.000 e você é demitido, você não deve aceitar o próximo emprego para ganhar 800. Eu discordo. Gente, eu sou de Salvador e eu vim para o Rio em 2002. Passei por algumas experiências até que eu caí numa empresa e eu era coordenadora de vendas lá. Trabalhei 2 anos e pouco lá, veio a demissão. E aí eu arrumei um emprego, era coordenadora de vendas, ganhava bem. Eu arrumei um emprego para ganhar, acho que 1/6 menos do que eu ganhava nesse emprego que eu estava. Só que eu morava em Niterói, eu ainda estava numa fase de me estabilizar aqui, ainda não tinha conhecido meu marido, ainda não era casada, era solteira. Então, eu morava num quarto alugado na casa de uma senhora que eu conhecia de muitos anos. E aí eu digo, e agora, o que eu faço? Surgiu um emprego para ganhar R$ 500. O que eu fiz? Eu aceitei. Fiquei lá, mas continuei procurando, porque é melhor pingar um pouquinho do que não pingar nada. Enquanto você está trabalhando, as pessoas lhe consideram, lhe respeitam e, principalmente, você está na vitrine, as pessoas lhe veem, as pessoas lhe notam. Então, mantenha-se na vitrine. Então, isso aconteceu comigo, não foi uma vez só não, tá? Já mudei, já subi e desci de cargos e de remuneração algumas vezes. Gente, isso não mata ninguém, é você se adequar. Resiliência, sabe? Flexibilidade, é isso que a gente precisa na vida. A gente faz isso, já voltei, já não tenho mais aquela remuneração, hoje eu tenho minha casa, tenho um bom trabalho com a Souza Marques, tenho outras atividades que me remuneram. O cenário profissional da minha vida mudou. Mas se eu ficasse chorando, esperando acontecer um milagre... Então, a minha experiência de 55 anos me deu essa condição de dizer para vocês, aceite sim. Se você aceitar ganhar menos, não quer dizer que você vai passar a vida inteira ali, você está ali temporariamente. Outras oportunidades virão. Inclusive, pode vir nessa empresa que você entrou para ganhar menos. As pessoas podem observar que você tem competência, que você tem dedicação, que você é engajado, que você tem interesse, e te puxar para uma promoção. Basta você se permitir. Pode passar, Lu. Então, meu recado final é o seguinte, que é importante, é valioso que você tenha a postura de cuidado com a sua carreira, com a sua reputação, com a sua vida. Se você tiver cuidado, tiver zelo com você, as pessoas vão perceber porque você vai ter cuidado e zelo com o outro. Então, é isso que você tem que fazer. Pensar no que é melhor para você, fazer hoje, plantar hoje o que você vai colher amanhã. Ter a paciência da árvore crescer e dar frutos. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Não ficar esperando. Trabalhar, plantar, regar todo dia, que o fruto vai chegar. Pode passar, Lu. Falei demais. Nada, que uma delícia te ouvir. Maravilhoso. Acho que você traz aí uma oportunidade para a gente pensar e repensar, né? O que significa estarmos, de fato, no mercado de trabalho, né? O que significa esse espaço grandioso. E você mostrou na sua fala vários momentos, né? Que você teve que buscar mais, eu digo, olhar mais para as competências técnicas, mas você também mostrou muito marcadamente a questão comportamental. Isso também foi muito interessante na sua fala, né? Essa coisa articulada. Então, eu queria saber, assim, da sua experiência, o que de fato é mais importante? A habilidade técnica ou a comportamental? Ou, sei lá, a junção das duas? Não sei. O que você sentiu na sua experiência? Olha só. Está muito em voga falar de soft skill, né? Que são as experiências comportamentais. E hoje, mais ainda, porque a gente está vivendo
uma realidade que a pandemia impôs para a gente. Então, mostrar para os recrutadores, para o mercado de trabalho, que você tem essas habilidades comportamentais é essencial. Só que se você abandonar as habilidades técnicas, você vai estar com a cadeira faltando um pé. E ela não vai se equilibrar. Então, você tem que equilibrar as duas coisas. Você tem que buscar habilidade técnica e habilidade comportamental. E aí, gente, como é que você faz isso? As habilidades técnicas, cursos, né? Formação, graduação, pós-graduação, curso de extensão, curso de idioma, enfim. Isso aí você faz suas competências técnicas. E as competências comportamentais, socioemocional, é você se exercitar, se conhecer, perceber os seus limites. E aí a gente fala muito de inteligência emocional. Daniel Goleman lá atrás plantou isso, que até hoje, os que são contra o Daniel Goleman tem uma avança aí, né, dos estudos dele, mas a verdade é o seguinte, o que é ser inteligente emocional? É você reconhecer o que você está sentindo e saber trabalhar isso, tá? Então, você tem que pensar o seguinte, vou dar um exemplo prático. Eu me desentendi com a professora Luísa. Enquanto eu ficar rebatendo, ficar ali, não vai resolver. A inteligência é deixar esfriar e depois, em um outro momento, que tudo estiver apaziguado, vamos conversar agora, porque no calor das emoções, as pessoas acabam se agredindo, acabam se ofendendo, perdem o limite, falam o que não deve, às vezes até o que não quer, o que não sente. Então, a primeira coisa é reconhecer. Eu fiz um curso, há décadas atrás, lá na Bahia, de inteligência emocional. Gente, tinha um exercício muito bacana que ele passou. Pegue um caderno, uma agenda, e vá escrevendo o que acontece com você, vá dando nome às emoções e diga o que você sentiu. É uma forma de você aprender a reconhecer as suas emoções, sabe? Então, quando eu falei dos cursos para as habilidades técnicas, os cursos podem lhe ajudar nas habilidades emocionais também. E aí eu vou trazer um quesito que a professora Luísa entende muito mais do que eu, mas é algo que eu estou começando a estudar, que é sobre coach. Cuidado se você for escolher um processo de coach. Tem muita gente se dizendo coach por aí, sem ser. E outra coisa, vamos diferenciar o que é um mentor de um coach. O mentor vai te ajudar a elaborar um currículo, vai te ajudar a elaborar um TCC, vai te ajudar a revisar um texto, fazer uma atividade que ele é, digamos, especialista e que você precisa aprender. O coach, ele vai usar ferramentas adequadas de coach para ajudar você a se conhecer, a se descobrir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses cursos milagrosos. Curso de coaching está pipocando aí na internet. Você pode fazer para adquirir conhecimento, até para saber diferenciar as coisas, saber identificar. Mas cuidado se te prometerem soluções milagrosas. Isso não acontece. Então, eu me descobri, gente, também, muito fortemente, fazendo o curso de programação neurolinguística. Eu sou Master Practitioner em Neurolinguística, em Programação Neurolinguística. E esse curso me mudou muito, aprendi a me conhecer e vi pessoas aprendendo a se conhecer, a se descobrir. Então, é um curso que lhe ajuda nas competências socioemocionais. Eu não me constituí assim, a Mônica, que vocês estão vendo. Eu sou o resultado de longos anos de experiência. Entendeu? De longos anos de aprendizagem. E outra coisa, a gente aprende com os erros. Os erros ensinam. Tem um livro da programação neurolinguística, esqueci o nome dele agora, Poder Sem Limites. E tem uma passagem que eu uso, inclusive, em algumas aulas, que o relato de uma pessoa que errou, cometeu um erro na empresa, e que deu um prejuízo para a empresa de $10 mil, digamos, na época. E aí a pessoa chegou para o chefe e falou assim, eu vou ser demitido, né? Não. Seu aprendizado me custou $10 mil. Eu não vou jogar isso fora.
outro pode vir para o seu lugar e cometer um erro igual ou pior o seu. Então, o seu aprendizado me custou caro. Esse erro você não comete mais. E, com certeza, outros você pode vir a não cometer. Cometer erro errado? Não. Porque você erra tentando acertar. Agora, o erro, ele é aceito quando você erra por desconhecimento, mas sem a maldade de fazer, vou fazer de qualquer jeito. E, às vezes, o chefe não te ensinou, mas você tentou fazer porque quer melhorar. Se a sua intenção, o seu propósito foi para melhorar, o seu erro vai servir para que os outros olhem para você de forma positiva. Agora, se você errou por maldade, por querer errar, por querer prejudicar, aí a história é outra. Então, até o erro, a gente tem que aprender a lidar com o erro. Está sem microfone, professora. Eu já liguei agora. Muito bom, gostei demais das colocações em relação a essa questão. Para mim, a habilidade técnica e comportamental, claro que você tem que ter aí, né, um equilíbrio, e isso você colocou muito bem nas suas explicações e na sua vivência mesmo, né, Luciana? Isso mesmo, professora. Nesse movimento, eu olhando para o relógio, que não tem jeito, mas, de qualquer maneira, eu perdi noção do tempo. É muito rápido. É, muito rápido. O papo é gostoso, o debate é maravilhoso e a hora voa. Eu nem sente. A palestra foi muito boa. Gostei muito. Obrigada, Luciana. Ela está nos acompanhando a semana toda. A semana toda aí, ó. Está ali firme e forte. Que bom, gostei. Mas alguém tem alguma coisa, alguma dúvida para poder perguntar para a professora Mônica antes de a gente encerrar o evento? Eu tenho uma dúvida. Hoje eu estava vendo a reportagem, não sei se ela vai conseguir me responder. Essa parte do ensino remoto para 2021, que vai valer até o ano que vem. Eu estou em dúvida, como vai ser isso? Bom, isso aí depende de cada instituição, que o MEC tem lá, né, as diretrizes dele, que não tá dirigindo tanto assim, né, Lu? Né, professora Luísa? Verdade. Ainda não está muito boa, mas a verdade é o seguinte, cada instituição tem seu modelo, cada instituição vai fazer a sua adequação e vai apresentar para os seus alunos, para o seu corpo docente, as diretrizes de como vai ser. A tendência é melhorar o que está sendo feito hoje, porque a gente vai aprender. Porque o que foi feito esse ano foi bem emergencial. Então, assim, o que melhorou foi do meio do ano para cá, porque o primeiro semestre foi conturbado, muita coisa e aquela correria. Então, nesse semestre já está bem melhor, porque aprendemos com os erros e, com certeza, no que vem, se continuar, que vai continuar, possivelmente continue, esse ensino vai ser mais detalhado, mais exemplificado, mais... Minha dúvida é mercado de trabalho, para quem vai trabalhar ano que vem, como vai ser esse negócio aí, não sei como vai funcionar. Mas é a mesma coisa, Luciana, as empresas, de acordo com o seu modelo de negócio, vão se adequar, porque tem posições que podem trabalhar remotamente e tem profissões que não podem trabalhar remotamente, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa da família que trabalha em banco, a função que exerce não tem como trabalhar remotamente. Mas o que a empresa fez? O banco fez? Adequou para uma função nova e colocou essas pessoas que não, pela força do seu cargo, não podiam trabalhar remotamente, mas para não ficar parado porque está remunerando, se você está remunerando o profissional, você quer que ele traga um retorno para você, isso é natural. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma atividade e colocou esse grupo para trabalhar remotamente, entendeu? Mas tem registro, é um controle bem interessante. Tem o registro de entrada, tem o registro de saída, todo o procedimento acontece dentro da plataforma, na intranet, é tudo muito bem organizado. Tem lugar que não é assim. As empresas medem o comprometimento dos colaboradores que estão trabalhando remotamente de outra forma. Então, o que a gente pode dizer para você é o seguinte: desenvolva suas habilidades diante da telinha, porque, com certeza, elas serão importantes para você. Não tem como fugir disso. Então, o que eu falei da Patrícia Rodrigues, o teto, o enquadramento, a veste, o cabelo, maquiagem, a voz, a iluminação, o silêncio, tudo isso a gente tem que tomar conta,
entendeu? Entendi. Além de tudo que a gente falou, das competências, das habilidades. Muito interessante. Na hora que você falou das competências, foi muito boa. A palestra foi muito boa. Eu gostei muito. Ontem e hoje. Fazer uma propaganda aqui, Luciana. Ah, Tá bem. Entrou aqui na sala agora uma pessoa que foi minha coordenadora. ai, que Eu comecei na educação em 2011. ah, Obrigada por estar aqui. Olha, aprendi muito com ela. ah, Foi, assim, uma experiência. Sabe quando você está começando numa carreira e você sim. precisa de alguém que lhe oriente, que lhe dê apoio, que lhe dê a mão? A Marilene Rocha, muito obrigada por você estar aqui, é minha amiga até hoje. A gente tem que aprender o seguinte: tem pessoas que dizem não existe amizade em ambiente de trabalho. Amizade pode ser feita em qualquer lugar, Com certeza. desde que tenha relação de respeito. Hoje eu sou casada com um ex-colega de trabalho. Entendeu? E foi engraçado, porque no tempo da empresa a gente não trabalhava, a gente era amigo, colega de trabalho. Um belo dia, tinha um casal que trabalhava lá, mas que era marido e mulher. Um belo dia a gente parou no sinal e o carro parou do lado do nosso. Aí o casal do lado reconheceu a gente e fizeram assim: estão namorando? Não, casamos. Então, tem empresa que não aceita. Eu até entendo, sabe? Porque o ser humano é um bichinho complicado. É complicado, é. Entendeu? A gente tem que saber se posicionar para ter respeito. Uhum. E assim tudo funciona bem. Com certeza. Obrigada, hein? Nada, Luciana. Hoje foi, olha, trio de Luciana. Lulu. Lulu. Ok. Acho que podemos, então, se eu não tiver mais ninguém uma pergunta, né, Lu? Acho que é na hora da gente começar aí, então, a fazer o encerramento. Agradecer mais uma vez a participação de todos, da Luciana que acompanha a gente, a equipe técnica, o Wagner, que está representando a Souza Marques, os demais participantes, a professora Mônica, que aceitou o convite de participar dessa nossa semana pedagógica. Agradecer a professora Luísa, mais uma vez. Amanhã tem mais, amanhã a gente encerra a semana com um tema sobre inclusão, falar sobre o novo decreto. Agradecer. Ok, obrigada a vocês pela oportunidade de poder ajudar, de contribuir. Foi muito bom. Com certeza, muito bom mesmo. Então, até uma próxima, ou até amanhã, para quem puder nos né, acompanhar. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.